Já pensou o que é lutar por anos a fio para ter uma profissão reconhecida por lei e aí, quando finalmente consegue, descobre que a verdadeira batalha, a batalha pela liberdade de atuar, está só começando? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora, no Brasil, com os profissionais de estética. Essa é uma análise sobre leis, sobre direitos e, no fim das contas, sobre o futuro de toda uma categoria profissional. Vamos começar com essa provocação. Imagina só a situação. Existe uma profissão, reconhecida por uma lei federal, tudo certo no papel. Mas, na prática do dia a dia, quem atua nessa área encontra barreiras constantes que simplesmente impedem o trabalho. Parece um paradoxo, né? E um bem frustrante. Mas essa é a realidade de milhares de esteticistas no país. É por isso mesmo que a gente chama isso de batalha. Porque, veja bem, não se trata só de ter uma regulamentação ali escrita, sabe? A questão é a luta contínua, de todo dia, para poder exercer as competências que a própria lei já garantiu. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. A profissão de esteticista está, sem meias palavras, sob ataque. Mesmo com uma lei federal dando respaldo, ela enfrenta desafios que vêm de outras profissões e até de órgãos do governo. E isso ameaça o exercício diário do trabalho. E aqui está o centro da questão toda, o tal paradoxo da regulamentação. Pensa comigo, existe uma lei federal, que na hierarquia das leis é a regra máxima. Só que aí vem normas menores, como notas técnicas de agências reguladoras, e tentam limitar o que essa lei maior permite. É como se uma regra de condomínio tentasse se sobrepor à Constituição. É um conflito de hierarquias bem claro. Mas antes de detalhar todas as ameaças, vamos dar um passo atrás. É fundamental entender a grande vitória que deu aos esteticistas a base legal para toda essa luta que a gente está vendo hoje. Essa luta não começou ontem. A coisa toda ganhou muita força lá em 2013, quando uns vetos bem importantes na lei do ato médico impediram que certos procedimentos virassem exclusividade dos médicos. Mas o grande marco, o divisor de águas, veio em 2018, com a sanção da Lei 13.643, que finalmente regulamentou a profissão. E agora, em 2025, o foco é total em garantir que essa lei seja de fato respeitada na prática. E essa lei, ela é a base de tudo, o alicerce mesmo. A Lei 13.643 de 2018 é muito clara e não faz distinção, o que é super importante. Ela vale para todos os níveis de formação, seja técnico, tecnólogo ou bacharel. É, sem dúvida, a principal arma na defesa da autonomia profissional. Então, mas de onde vêm exatamente essas ameaças? Vamos identificar agora quais são as principais frentes de batalha que esses profissionais estão enfrentando. Aqui a gente vê o conflito desenhado de forma bem clara. De um lado, a lei federal, a norma máxima que garante o direito de exercer a profissão; do outro, os chamados atos infralegais, como uma nota técnica da Anvisa, por exemplo, que tentam criar restrições que a lei simplesmente não prevê. Pela lógica do direito, a lei federal sempre deveria prevalecer. Simples assim. Sendo bem direto, as duas maiores ameaças são: primeiro, a lei do ato médico. Ela é constantemente usada para defender uma reserva de mercado, ou seja, para tentar dizer que certos procedimentos são exclusivos da classe médica. A segunda grande ameaça são esses ataques infralegais, como a famosa nota técnica da Anvisa de 2024 que, pasmem, chegou a tentar desclassificar o esteticista como profissional de saúde. Mas, claro, diante de tudo isso, a categoria não está de braços cruzados. Muito pelo contrário. Existem estratégias de defesa bem claras e organizadas em andamento, tanto na esfera da justiça quanto lá no Congresso. E a base de toda essa defesa é um princípio jurídico fundamental. É simples, mas é poderosíssimo. Nenhuma resolução, portaria ou nota técnica pode contradizer ou limitar o que uma lei federal estabelece. Ponto. Esse é o argumento central em todas as disputas. E uma das principais armas nessa luta é o Projeto de Lei 553 de 2025. A estratégia dele é bem clara, dividida em 3 passos. Primeiro, blindar a lei que já existe contra novos ataques. Segundo, garantir de uma vez por todas o status de profissional da saúde para os esteticistas de nível superior. E terceiro, proteger as competências da categoria para acabar com essa insegurança jurídica que não deixa ninguém trabalhar em paz.
E essa briga não acontece só lá em Brasília, não. Olha esse exemplo aqui do Rio de Janeiro. As propostas de mudança na lei local são muito diretas. Alinhar os termos com a lei federal e, o mais importante de tudo, excluir a obrigação de ter um médico como responsável técnico ou supervisor. O objetivo é um só: afirmar a autonomia e a responsabilidade técnica do próprio esteticista. Diante de todas essas frentes de batalha, qual seria então o objetivo final? Qual é a solução que pode, de facto, trazer segurança e estabilidade de uma vez por todas para a profissão? Essa citação do Rômulo Salles de Nascimento, que é uma voz bem importante nesse movimento, aponta direto para a resposta. A solução definitiva, na visão dele e de muitos, é a criação de um conselho de classe próprio. É a peça que falta nesse quebra-cabeça para consolidar a autonomia da profissão. Mas por que um conselho próprio é tão crucial? Bom, primeiro porque daria à categoria o poder de se autorregulamentar. Isso acabaria com a vulnerabilidade a ataques de outros conselhos. Também permitiria fiscalizar e defender ativamente as competências da profissão. Resumindo, traria a tão sonhada segurança jurídica para que todos possam finalmente trabalhar em paz. Para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. A existência da Lei 13.643 já é uma vitória gigantesca, é o alicerce de tudo, mas a luta diária mostra que só a lei no papel, infelizmente, não foi suficiente para garantir a paz. A grande questão que fica no ar é: o que falta agora para transformar essa vitória legal numa autonomia plena, real e, acima de tudo, incontestável na prática?